Sejam bem-vindos nesta noite, você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, você que já é da casa, você que veio e não foi mais embora, ficou, né? Tem acontecido isso, Deus tem feito essas coisas, eu vim e fiquei, né? E alguns têm vindo e têm ficado. Se quer a igreja é a cara do seu pastor, vamos mantê-la bonita sempre, né? Isso me arrepia quando eu falo assim, que a igreja é a cara do pastor, você olha a igreja está caindo nos pedaços, né, gente? Não. A gente precisa melhorar isso aí. Está falando da questão espiritual, né? Eu entendi, claro. É espiritual, né, pastor William? Acharam, queridos? Capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. É uma passagem que eu acho que você nunca ouviu na sua vida sobre um homem chamado Naamã. É um cara novo, uma história nova, sabe? Eis que tudo se fez novo. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Pode ver que ele está falando do Senhor com S minúsculo. Era daquele que o empregou, aquele que o recrutou, tá? E de muito respeito porque ele, o Senhor, agora fala do nosso Deus, dera livramento aos sírios, né? Era homem valente, porém, o quê? Ele era valente, mas era o quê? Leproso. Bora lá, os sírios... numa das suas investidas haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Seguimos. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo assim: falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, ele levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Verso 6. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede com ele, anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Verso 9, e nós fechamos aqui. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Amém? Podemos assentar, queridos. Que Deus nos ajude. Bora lá então. Vou tirar aqui o meu. Queridos, Naamã foi um homem que recebeu um tremendo de um milagre. Às vezes nós falamos da história do leproso. Eu já preguei, eu acho que, sei lá, não sei quantas mil vezes, né? Em algum momento falei de Naamã, ou uma mensagem a respeito de Naamã, de como as coisas foram, do que aconteceu, do que ele viveu. E sobre vários aspectos e visões a gente acaba transparecendo algo novo que o Senhor nos dá. E hoje, em particular, eu quero falar de algumas coisas que tem muito a ver conosco, como nós, como igreja hoje, podemos de fato transicionar as coisas que precisamos para que um milagre aconteça em nós. Para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Às vezes não precisamos de uma cura física, mas precisamos realmente que o Senhor nos abençoe profissionalmente, ou que o Senhor ajude-nos a restaurar o nosso lar, o nosso casamento, ou que o Senhor realmente nos dê condições para que possamos ser abençoador na vida de alguém que de fato necessita e muito, né, de um livramento financeiro. Talvez os propósitos que nós precisamos cumprir, realizar, e estamos tendo inúmeras dificuldades e barreiras e não sabemos como lidar com isso. Simplesmente alguns retrocedem, alguns perdem a fé, outros ficam sem esperança, desesperançados, porque não conseguem de fato romper, não conseguem viver o propósito, a palavra. Sabe, quando você não tem uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, você vai levando, mas quando Deus afirma no seu coração que você vai romper, que você vai conquistar, que você vai muito mais longe,
e você começa a patinar e não sai do lugar. Isso dá uma agonia no coração das pessoas. Por quê? Porque Deus ministrou ao meu coração. Eu não estou enganado que Deus falou comigo. Eu sei que Deus ministrou a minha vida. E o nosso coração se enche de fé em relação àquilo que Deus depositou dentro de nós. Então nós sabemos que precisamos nos manter, seguir firmes e, romper em algumas áreas. E aí, quando chega o momento de nós rompermos em alguns momentos, em lugares e áreas da nossa vida, aí a gente começa a enfrentar algo que realmente mexe com a nossa fé. Então, eu quero usar esse exemplo de Naamã, as coisas que aconteceram, a cura, a doença que era incurável, ele recebe essa cura. O milagre de Naamã foi algo tremendo, que o próprio Jesus cita isso em Lucas 4:27, que aonde estava Eliseu havia muitos leprosos, mas somente Naamã, ele havia sido restaurado da sua lepra. Jesus, ele para, já nesse momento para ele expressar o que havia acontecido lá nos dias do profeta Eliseu. Então, eu quero nesta noite falar de algumas coisas muito, muito poderosas. Por que Naamã recebeu esse milagre de cura na sua vida? O que ele fez? Quais foram as coisas que nós vamos extrair de bom? Nós vamos entender que ele foi meio teimoso em algumas coisas, mas o que ele fez, o que podemos nós fazer, o que podemos aprender hoje para receber um milagre na nossa vida, um toque de Deus, uma resposta de Deus. Entenda o milagre hoje como algo que você precisa da parte de Deus. Entenda o milagre que Naamã recebeu, coisas que ele precisou fazer, porque as entrelinhas, elas expressam muito, elas falam muitas coisas. Então a primeira coisa que nós podemos aqui ressaltar, que Naamã, aquele que foi curado, que chega até o profeta e depois de uma negociação e ele tem que ceder, ele desce as águas e por 7 mergulhos, e quando ele sai desses mergulhos, ele sai completamente curado, ele sai limpo da sua lepra. Ele recebe um milagre que todos os demais leprosos que estavam naquela região não receberam, ele recebeu. Então nós vamos ver algumas coisas que são muito importantes. A primeira, que nós precisamos ter na nossa vida para que algo comece a ser destravado no mundo espiritual e Deus comece a chegar com sua provisão, com sua resposta para nós. Nós precisamos ter, uma expectativa no nosso coração. Porque crente que anda sem expectativa, ele não consegue olhar nada bom, não consegue ver nada bom. A expectativa de vir num culto como esse, Deus vai falar comigo. Amém ou não amém? Eu sei que eu vou chegar na igreja hoje, no culto, eu vou chegar de um jeito, mas eu vou sair completamente melhorado daquele lugar. Expectativa. Expectativa é que em algum momento desse culto, uma palavra, um liberar de unção, um mover do Espírito, vai tocar sua vida. E quando sua vida for tocada, algo vai ser ativado dentro de você. Isso é expectativa. A expectativa é que nós estamos num ambiente profético e Deus vai estabelecer coisas novas dentro de nós. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm para o culto ou entram na presença de Deus sem nenhuma expectativa. Deixa eu te falar, Deus nunca frustrou ninguém. Deus nunca deixou alguém abandonado. Ele fala, se um pai ou uma mãe esquecer, abandonar, todavia eu não vou te abandonar, eu não vou esquecer de você. O Senhor está presente neste lugar, amém ou não amém? Se atente aos detalhes, se atente às coisas que são importantes. Naamã, quando foi desafiado pela funcionária, uma escrava que ele trouxe para dentro da sua casa, quando ele ouviu aquilo, quando ele escutou, a menina disse, se o meu Senhor aqui estivesse na presença do profeta, do meu profeta que está lá em Israel, sabe o que aconteceria? Ele seria curado dessa lepra. Ele ouve isso. Isso gerou no coração dele uma expectativa. Nós precisamos criar uma expectativa no nosso coração. Eu estou profetizando que esse ano é um ano do avivamento. É um ano em que nós vamos viver, uma expansão profética, um mover profético tão grande, queridos, que nós não vamos nos limitar a viver isso aqui, dentro das 4 paredes dessa casa de oração. Nós vamos viver isso todos os dias, em todos os lugares.
Sabe, o avivamento que vai avivar nosso lar, nossas finanças, nosso ministério, nosso chamado, nossa casa, em todos os ambientes, o avivamento do Senhor vai estar chegando. Então cada coisa que eu vejo acontecendo à minha volta, sabe, eu fico ainda mais cheio de expectativa no meu coração, porque eu sei que Deus está fazendo coisas poderosas. E Ele está olhando e buscando pessoas que quando se aproximem dEle, gerem no seu coração, tenham no seu coração uma expectativa. O que é que Deus vai fazer na minha vida nesta hora? O que Deus vai fazer no meu coração hoje? Naamã, ele criou uma expectativa. Diante do desafio de estar lá, aonde estava o profeta, ele começa a experimentar, ele começa a mover. Como está a sua expectativa para receber algo da parte de Deus? Como é que você tem se programado? Creia que aquilo que é possível, nós podemos fazer. Mas aquilo que é impossível, nós precisamos que a ação de Deus seja liberada sobre a nossa casa, seja liberada sobre a nossa vida. Amém ou não amém? O milagre de Naamã foi a cura da lepra. Ele foi limpo dessa lepra, né? Hoje nós precisamos que Deus toque alguma área da nossa vida. Hoje nós precisamos que o Senhor mude o nosso caminhar, que o Senhor nos ajude nessa mudança do nosso caminhar. Nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós precisamos ser mais íntimos do Senhor. Eu preciso que haja uma mudança completa na minha forma de pensar, na minha forma de agir, porque eu quero viver segundo os padrões e os moldes do Senhor na minha vida. Então eu preciso crer e eu preciso gerar essa expectativa para que algo maior comece a acontecer no meu dia a dia, na minha história. Sabe, eu tenho olhado para algumas pessoas à minha volta e eu tenho observado como elas têm sido impactadas por isso. As pessoas, elas estão sendo inflamadas por um fogo, não é um fogo estranho, mas é o fogo do Espírito de Deus. Elas estão olhando para as coisas com bons olhos, e a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, toda a nossa estrutura será boa. Sabe, não haverá maldade dentro de nós, não haverá, sabe, uma palavra de derrota dentro de nós, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que de fato alimenta a nossa fé. Hoje, diante das circunstâncias, nós nunca vivemos isso na história, pelo menos nos meus 50 anos, eu nunca vi isso acontecer. Nós estamos num processo de pandemia, uma coisa que moveu a nação e o mundo, e nós estamos passando por isso, sabe, no começo sem saber como lidar, como seria, e estamos aqui, somos sobreviventes, porque a mão de Deus está conosco, sabe, e essa expectativa, sabe, hoje nós estamos falando ainda, será que mais 30 dias, será que mais 60 dias, nós vamos poder começar a fazer coisas com um pouco mais de extravagância? Será que nós vamos poder chamar as pessoas para a frente, e vamos poder impor as mãos nela, e liberar da parte de Deus, ministrar sobre a vida delas? Porque isso gera uma expectativa no meu coração, daquilo que Deus está por fazer nos próximos momentos, daquilo que Deus está por fazer nas próximas horas, nos próximos dias. Já estou sonhando, já estou sentindo o cheiro disso. Sabe, essa expectativa me faz passar pelas coisas e me conectar às pessoas que estão no mesmo espírito, que estão na mesma vibe, que estão na mesma pegada. Isso faz a diferença, porque em vez de nós estarmos simplesmente preocupados, angustiados, aflitos, nós estamos esperançosos. Esperançosos. Isso é maravilhoso, porque você não está olhando para trás, você está olhando para frente. Você está conseguindo ver pelos olhos da fé, você está conseguindo se mover pela fé, você está conseguindo sentir as coisas de Deus pela fé. E se isso está brotando dentro de nós, queridos, perceba que nós estamos agradando a Deus, porque não estamos com medo, estamos esperançosos. E a esperança é uma coisa maravilhosa. Nós estamos, sabe, tendo boas expectativas no nosso coração. O que vai acontecer nesta semana? Eu não penso em coisas ruins. Pode ser que até aconteçam, mas eu estou tão convicto que coisas tremendamente boas vão acontecer. E é nisso que o meu coração se coloca numa expectativa. Deus é bom. Amém? Diga comigo, Deus é bom. Queridos, a segunda coisa que a gente pode extrair dessa jornada de Naamã, até chegar o milagre, até viver o milagre, é uma coisa que nós precisamos, sabe, estar sempre atentos. Nós precisamos
abraçar as oportunidades, estar atentos às oportunidades ou aos sinais que Deus está nos dando. Amém ou não amém? Lembra da história dos 3 magos, os 3 reis, enfim, que eles estavam seguindo a estrela, eles estavam seguindo um sinal para chegar aonde Jesus estava, lembra disso? O nosso Deus é um Deus que manifesta sinais. E nem sempre aquilo que está acontecendo de ruim é a ação contrária de Deus na nossa vida. Na verdade, o Senhor está dando sinais para que a gente se coloque, a gente se posicione e a gente, estabeleça que as oportunidades que nós precisamos receber e ter não sejam perdidas. Nós precisamos estar atentos às oportunidades. Porque as oportunidades, quando elas vêm de Deus, nós não podemos ficar entre 2 pensamentos. Por isso que um coração esperançoso, um coração que está, em Deus, que está tendo boas expectativas, quando a oportunidade chega, ele não fica pensando se ele deve fazer, ele mergulha naquilo. Ele mergulha. Porque ele sabe que aquilo é uma ação de Deus, é um sinal de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós pedimos, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra o meu coração. Senhor, me dá uma direção. Senhor, acende uma luz. Senhor, eu preciso ter a certeza. E de repente, no meio daquilo, Deus usa algo que nós não estamos conectados, não estamos, atentos. E de repente, este é o sinal de Deus. Por isso, estar atento é uma das coisas que nos faz caminhar em segurança. É uma das coisas que nos faz verdadeiramente entender, queridos, que se Naamã, ele esteve atento ao sinal que Deus estava dando através daquela menina. Eu pergunto quantas vezes Deus tem usado situações para gerar sinais na nossa vida. Quantas vezes Deus está dizendo, ei, aproveite as oportunidades. Sabe qual é a oportunidade de hoje? Mudar a nossa história. Quem sabe até então nós éramos aquele cristão que estávamos vivendo uma vida normal. Se é que podemos dizer assim, um cristão com uma vida normal. Nós temos que entender que aqueles que estão em Cristo, que estão vivendo esta nova criatura, que estão sendo aqueles que estão vivendo debaixo desse mover do Espírito Santo, nossa vida depois disso nunca mais foi a mesma, nunca mais foi normal. Porque nós acreditamos em coisas que a maioria, uma boa parte do mundo não acredita, nós cremos. Nós cremos no dilúvio, nós cremos na arca, nós cremos, na coluna de fogo, na nuvem de glória, nós cremos que um morto depois de dias ressuscitou, nós cremos em uma série de coisas. Nós não somos mais normais. Nós já vivemos uma fé e uma vida que está além daquilo que é normal. Agora o que acontece? Deus está nos levando a olhar e ver as circunstâncias e entender o seguinte: quais são os sinais que Deus está te dando? Quais são os sinais que Deus está te dando nessa noite? Como eu posso me aproximar mais de Deus? Como eu posso viver mais intensamente com Deus? Observe os sinais. Às vezes aquela vontade que você tem durante o dia de parar o que você está fazendo e ler a Bíblia, pode ser uma resposta de Deus para aquilo que você está fazendo. Às vezes você parar e ter um tempo de oração com o Senhor, ou alguém chega e fala algo que toca o teu coração e você fica pensando naquilo que Ele falou, um sinal de Deus. Um sinal de Deus que acontece dentro desta casa de oração, na nossa casa, na rua onde nós estamos. Este é o tempo em que o Senhor está posicionando as coisas, sinalizando as coisas, para que eu, você, a igreja do Senhor, aproveitemos muito bem as oportunidades que Ele está gerando. São oportunidades. E oportunidade boa, querido, não fique esperando. Oportunidade boa está ali para ser tomada, conquistada. Está ali para ser desafiada, amém? Ele abraçou a oportunidade e foi logo atrás do profeta. Ele moveu ambientes. Ele gerou situações para que ele saísse da onde ele estava e ele estivesse frente a frente com o profeta que tinha o poder de Deus para curá-lo. Aproveitou a oportunidade. Esteja atento aos sinais de Deus. Terceira coisa que eu quero salientar aqui, que eu quero abrir: caminhe debaixo de autoridade. O que ele fez quando soube que havia um profeta que podia curá-lo? Ele foi até o rei, que era o homem de autoridade sobre a vida dele. E ele conta o que havia ouvido. E ele fala que aquela menina disse que havia um profeta que podia curá-lo.
Então, quando ele busca estar debaixo desta autoridade, ele começa a se cercar de garantias, porque ele não estava indo de forma ilegal. A Bíblia diz que este rei escreve uma carta para o rei de Israel, e o que acontece? Ele estava sendo indicado para chegar lá. Quando o meu servo chegar aí, então você coloque ele de frente para esse profeta, para que este profeta o cure. Ele não estava indo sem indicação, ele não estava indo sem respaldo, ele estava debaixo de toda uma sinalização, de toda uma direção. E é por isso que eu digo, queridos, que quando nós começamos a viver um ambiente de autoridade na nossa vida, como igreja nós começamos a avançar para aquilo que nós queremos conquistar, Deus vai usar os símbolos de autoridades na nossa vida. Você que é um filho solteiro, está com seus pais, ouça-os. Escute o que eles têm a te dizer, porque eles são autoridades na sua vida. Eles são aqueles que têm a voz neste momento para direcioná-lo. E pode ter certeza que um pai, principalmente se ele é um homem de Deus, e uma mãe, uma mulher de Deus, eles nunca vão dizer algo para colocar você numa situação de morte. Pelo contrário, eles vão te colocar exatamente num lugar de vida, de segurança. Saindo do ambiente de uma casa, você vai poder ouvir seus líderes espirituais, pessoas que são referências de Deus na sua vida, aonde essas pessoas vão te respaldar para que aquilo que você tem no seu coração, a expectativa de ser curado, de vencer, de romper, seja um fato, seja uma verdade absoluta na sua história. Então este rei escreve uma carta, e então Naamã sai com sua comitiva, e ele pode chegar no outro reino respaldado. Ele estava já muito perto de viver o seu milagre, porque estar debaixo de autoridade me livra do mal. Caminhar debaixo de autoridade me faz viver uma nova história segura, tranquila, porque eu não estou de forma ilegal, eu estou de forma legal naquilo que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus a quem nós servimos não é um Deus que age na ilegalidade. Ele não trabalha assim. O Deus a quem nós servimos é um Deus que trabalha por princípios. É um Deus que sabe exatamente como e a quem Ele libera o que de fato é necessário. Mas nós precisamos estar seguros que aquilo que nós estamos fazendo e rompendo no mundo espiritual, nós precisamos estar debaixo de autoridades. Nós precisamos respeitar isso, querido. Nós precisamos valorizar isso para que de fato nós possamos chegar a um lugar que Deus preparou para nós. Muitos não recebem milagres porque não reconhecem autoridades. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu perdi minha mãe alguns anos atrás, e eu creio que eu penso assim, que se ela não tivesse morrido da forma que morreu, né, atropelada, e ela tivesse, naquele dia, ela tivesse ficado em casa ou feito um percurso diferente, e ela tivesse viva, todas as minhas decisões, além de eu orar a Deus, eu sentava com ela e eu perguntava a ela o que ela achava. E quantas vezes ela, com uma expressão que se usa muito aqui, ela me dava nos dedos. Eu pai, eu avô, e ela continuava exercendo uma palavra de autoridade na minha vida. No dia do velório dela, foi um dia muito difícil. Mas um dos meus tios, pastores da Presbiteriana em São Paulo, quando ele pegou a palavra para compartilhar, ele disse para todos os filhos que estavam ali, ele disse: hoje vocês perderam uma mãe. Ele disse, mas o detalhe que vocês vão se aperceber no decorrer dos meses, que vocês, além de perderem uma mãe, vocês perderam uma forte intercessora na vida e no ministério de vocês. E de fato isso realmente, com o passar dos meses, foi muito claro aquilo, a saudade, a ausência da pessoa, da mãe, do colo de mãe, daquela pessoa que você podia ser você, filho, independente da sua idade, ser filho. Mas o tempo foi passando e eu percebi que no ministério eu comecei a enfrentar algumas coisas que eram bem complicadas, bem difíceis, eram coisas que estavam faltando, e eu descobri que era o depósito de intercessão dela. Aquele depósito de intercessão já estava terminando, e eu precisava me cercar de novos intercessores, porque aquela mulher não só marcou minha vida como mãe,
mas marcou como uma intercessora e marcou como um símbolo de autoridade na minha vida. Eu não perdi nada em ouvi-la, em estar debaixo de alguém que foi uma autoridade para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa. Por que eu estou te dizendo isso, queridos? Porque às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a autoridade na nossa vida. E o que Deus quer fazer, o que Deus quer gerar na nossa casa, naquilo que Deus quer fazer através de mim, sabe, o Senhor vai me dando oportunidades e vai me colocando em ambientes para que eu possa saber de fato me posicionar. E quando eu sei me colocar, eu sei reconhecer e respeitar as autoridades que estão sobre a minha vida, sabe o que vai acontecer? Isso vai me colocar exatamente na cara do gol. Isso vai me colocar exatamente na porta do profeta. Isso vai me colocar exatamente na área do milagre, no romper que eu tanto preciso. Então o que eu quero te dizer para você nesta noite, que se Naamã descobriu isso de uma maneira muito simples, eu posso te dizer que isso é um trunfo na mão da igreja. Se nós queremos ir mais longe naquilo que Deus tem para nós, querido, não tenha dificuldade de olhar e reconhecer as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Porque eles não serão aqueles que vão travar, pelo contrário, serão aqueles que vão te liberar, te enviar para aquilo que Deus tem preparado para a sua história, para a sua vida. Amém ou não amém? Diga, eu creio que as autoridades sobre a minha vida são aqueles que destravam e abençoam o meu caminho. Quarta coisa que eu quero colocar aqui, sabe, uma coisa aconteceu. Quando Naamã estava lá na frente, aguardando que o profeta Eliseu chegasse e o profeta não saiu. Cara, Deus sabe lidar com a gente, sabe ou não sabe? Mas ele veio equipado, ele veio com ouro, com prata, presentes, ele veio com toda a pompa, veio com soldados, veio com carruagem, o cara veio por cima, meu. Ele chegou que, ele pensou, não sei, cara, que de repente um tapete vermelho se estenderia, ele ia descer, sabe, todo em pompa ali, e as pessoas iam reverenciar o general Naamã, o homem que estava indicado pelo outro rei, uma pessoa de grande importância e relevância no outro reino. Mas sabe o que acontece? O profeta não tem nem o trabalho de sair de dentro de casa. Ele diz, olha, vai lá, falou para o seu servo, vai lá e diz para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Cara, que profeta mal educado. Você não acha? Porque ele estava sabendo que Naamã chegaria. Porque quando ele soube que o rei rasgou suas vestes, ele falou, ei, não entendi por que você rasgou suas vestes. Deixa comigo. Quando ele chegar aí, você vai saber que tem profeta aqui. Você vai saber que tem profeta nessa terra. E aí o que acontece? Naamã chega lá, com todas as pompas e honras e tal. Era o cara. Quando ele chega, é anunciado que Naamã está ali. E o profeta não dá moral para ele. Não deixou de atendê-lo, não deixou de dar a palavra, não deixou, sabe, de gerar algo no coração dele. Deu uma direção, ele só precisava ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes, ele seria curado. Fechou? Amém ou não amém? Só chegar lá, mergulha uma, nada. Mergulha 2, 3, tá? Pá, limpinho. Nossa, não tenho mais lepra. Vou embora. Deixa os presentes aí, já que ele não quis me receber. Estou curado, estou no lucro, vou embora. Mas tinha uma coisa que Deus queria tratar com ele. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender, queridos, que às vezes existem coisas dentro de nós que são piores que aquelas que possam ser vistas. A grande verdade é que Naamã precisava ser confrontado no seu orgulho, na sua vaidade, na sua soberba como homem, um homem poderoso como ele era. A Bíblia diz que ele era o cara poderoso, mas porém leproso. E quando ele chega ali, o Senhor trata com ele de um jeito que ele imaginava que as coisas aconteceriam de uma forma completamente diferente. E Deus fez o oposto do que ele imaginava. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente cria uma expectativa num padrão humano, num molde humano, uma caixinha humana, achando que Deus só pode operar desse jeito. Deus só vai ministrar desse jeito. Deus só pode fazer desse jeito. A gente cria um cenário, a gente cria um filme na cabeça da gente. E Deus vem e Ele quebra todo aquele protocolo, Ele quebra toda aquela estrutura para dizer que Ele é Deus. Sabe, uma das coisas que nós precisamos olhar aqui, queridos, às vezes nós precisamos renunciar. Por que eu digo isso? Eu sempre digo para os meus discípulos a seguinte coisa: quando eu chegar para você e eu perguntar para você assim, ei, está tudo bem com você? Se ele falar para mim,
está tudo bem? Ele deu a resposta. Eu vou compreender e vou entender que ele está bem. Mesmo que eu olhar para ele e ver que ele está com o olho murcho, com cara de boi na chuva, que ele está com a orelha baixa, que ele está semblante caído, que ele está desanimado, que ele está... Eu vou entender, ele está falando que ele está bem, ele está bem. Só que aquela é a deixa para ele chegar para mim e chegar, vem cá, pastor, não estou bem não. Hoje o dia está difícil, eu estou passando uma luta, estou passando uma tentação, eu estou enfrentando um problema na empresa, eu estou com uma situação dentro de casa, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Eu estou em conflito, não consigo falar com Deus, eu não consigo me conectar com Deus. Essa é a hora. Mas sabe quando alguém chega e diz assim, está tudo bem? E às vezes ele nem demonstra fisicamente, mas por dentro ele está arrebentado. Por dentro ele não sabe para onde correr, como fazer. Mas ele está ali diante das pessoas, ele está dizendo, eu estou bem. Minha casa está bem. Minha vida profissional está bem. Ou minha vida financeira está ótima. Eu estou tudo bem. Sabe como é que pode um cristão não dizer que está bem? A grande verdade, irmãos, que Naamã, ele precisava se despir da sua aparência. Ele precisava, sabe, mostrar que de fato ele estava ali para receber um milagre na sua vida. Sabe, a primeira coisa que Naamã teve que fazer, ele teve que tirar suas vestes. Ficar nu diante dos seus homens. Ele teve que descer aquelas águas que não eram limpas. Sabe, engolir o seu orgulho e entender. E um dos seus servos diz assim, se ele te mandasse num rio tal, você não iria? Uma coisa difícil você não faria? E ele disse sim, faria. Por que não fazer o que ele está te pedindo? Havia uma relutância no coração de Naamã. Estava diante do milagre, mas estava relutando porque ele queria que fosse do jeito que ele criou na sua cabeça. E deixa eu te falar, Deus age da forma que Ele bem quer agir. Ele só precisa de um coração disposto a viver o milagre. Sabe que eu penso que o maior milagre não é aquilo que os homens podem ver do lado de fora, mas é a grande transformação que Cristo pode fazer dentro de nós. Porque se eu estou vivendo uma luta espiritual, irmãos, eu preciso que Deus venha intervir rapidamente. E às vezes eu preciso dizer, às vezes eu preciso pedir ajuda, às vezes eu preciso entender que não é da forma que eu quero, mas é da forma que Deus quer. E é nisso que nós vamos quebrando, sabe, fortalezas dentro de nós. É nisso que nós vamos pedindo, sabe, que renúncias comecem a ser feitas na nossa vida. Porque é assim que funciona, queridos. Se nós queremos experimentar coisas maiores, é tempo de nós estarmos dizendo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que alguém estenda a sua mão para mim. Eu preciso. Porque eu tenho sido cristão há alguns anos e tenho vivido a mesmice em todo o tempo. Eu quero viver algo novo na minha vida. E aí, queridos, a gente já descobre que tudo que a gente poderia fazer, a gente já fez. E não deu certo. A gente descobre que aquele ritmo que a gente pôs, aqueles votos que a gente fez, sabe, aquelas tentativas de entrar em forma espiritual, não deu certo. Então é essa hora que você precisa saber o seguinte: algumas renúncias dessa aparência externa, daquilo que muitas vezes nós queremos demonstrar que temos e não temos, precisa ser colocada de lado. Nós precisamos ceder, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Estou terminando, gente. Uma das coisas que Naamã, depois disso, ele experimentou, foi ser curado primeiramente dentro. Quando nós somos curados aqui dentro, nós não relutamos mais. Nós cantamos uma canção aqui, de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora. Se nós olharmos para essa canção, nós vamos entender que tem gente que queima do lado de fora só. Ele sai daqui, ele volta para a sua vida, e ele não consegue se conectar com Deus a semana toda. Mas quando nós queimamos de dentro para fora, irmãos, aonde nós estamos queimando na presença do Senhor. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Nós estamos falando do amor de Cristo para as pessoas. Nós estamos contrariando uma palavra negativa. Nós estamos dando uma palavra de vida, porque estamos queimando de dentro para fora. Sabe, ser curado por dentro muda a nossa trajetória. Porque tudo aquilo que vai acontecer do lado de fora é bônus. Tudo aquilo que vai acontecer no nosso exterior, sabe, é algo que o Senhor está acrescentando, porque o maior milagre acontece aqui dentro de nós. Estou pregando para uma igreja que crê no poder do Senhor.
Estou pregando para uma igreja que acredita naquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. E eu posso te dizer com toda certeza, querido, que aquilo que o Senhor liberou para nós é algo que de fato não vai morrer. Está dentro de nós. Carregamos algo da parte de Deus, e eu quero te dizer que nesta noite, nós precisamos pedir: Senhor, move as coisas dentro de mim, gera coisas dentro de mim. Senhor, se eu preciso renunciar à minha, a minha aparência, se eu preciso renunciar àquilo que muitas vezes eu transpareço às pessoas, eu preciso renunciar às vezes o orgulho, eu preciso renunciar à minha vaidade, eu não sei o que eu preciso renunciar, mas eu preciso que o Senhor cure a minha vida. Que o Senhor me limpe, que o Senhor me restaure, porque se eu estou curado por dentro, querido, com certeza, eu vou começar a atrair o favor de Deus na minha vida. Eu vou ser como um alvo ambulante, aonde eu estiver, as bênçãos do Senhor começam a atingir a minha vida, aonde eu estiver, porque eu não estou doente, eu não estou mentindo, eu não estou escondido, pelo contrário, eu estou em exposição. Deus me achou, e Ele pode me abençoar, porque eu estou restaurado. Eu estou pronto para viver coisas maiores. Sabe, eu digo sempre para os irmãos aqui, durante um processo de culto, nós muitas vezes participamos de um, e ele é maravilhoso. Sabe, a gente sai daqui dizendo: nossa, que culto, cara. Meu Deus, que culto. Ontem à noite, que louvor, que negócio. A gente sai, não é assim? Agora deixa eu te falar uma coisa para você que mata qualquer um que está na condição como nós aqui. Você sair daqui, descer do altar, depois de um culto extraordinário, e lá dentro de você ter a certeza absoluta que você não fez nada para somar naquele culto, que você simplesmente viu Deus fazer, e aí, em vez de você se alegrar, você se entristece, porque você percebe que muitos estão recebendo tanto de Deus, e você está vendo isso acontecer, mas você não está tão conectado com Ele como achou que estava. E quando as pessoas elas omitem esse fato e elas se escondem nisso, elas continuam vendo isso acontecer, e eles vão se frustrando. Um dia simplesmente eles caem, do nada eles se perdem. Por quê? Porque eles estão vazios de Deus, no lugar onde a presença de Deus é tão forte. Por que isso acontece? Porque simplesmente a gente não foi o canal para que aquilo acontecesse. Deus veio porque havia lenha seca para ser queimada, um povo sedento e faminto, gente que pagando o preço, gente que está com o coração restaurado, gente que está com uma vida transparente na presença de Deus, pessoas que não estão simplesmente querendo a bênção, mas querem viver a presença do dono da bênção. Sabe, pessoas que se importam com o reino, pessoas de excelência, pessoas que vêm num culto não simplesmente para receber uma palavra, mas para se municiar, para ter argumento, para chegar na semana, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, falar do amor de Cristo, botar o povo para cima. Sabe, quando você começa a perceber, Deus fala: por que eu não vou derramar? Por causa desse rapazinho que não está aqui conectado, eu vou mandar fogo do céu, e o fogo vem. E eu sou assim, eu me questiono. Então o que eu entendo, se eu estou restaurado, se eu estou curado, se eu estou vivendo algo pleno no Senhor, eu tenho a certeza absoluta, eu não sou um impedimento, eu sou um alvo onde Deus está atingindo com suas bênçãos. E é nisso que a nossa vida ela passa a romper e alcançar novos níveis. Porque Deus ele está entendendo o seguinte: nós estamos prontos para ir mais longe, nós estamos prontos para viver algo maior. O que nos impede, querido, de viver esse ambiente pleno de Deus? O que nos impede? Essas coisas têm que ser renunciadas, essas coisas têm que ser lançadas fora, amém? Glória a Deus. Por isso, nós vamos parar por aqui. Eu gostaria de orar com vocês, mas eu gostaria realmente que nesta noite você colocasse para você um ponto de reflexão. Sabe, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez você fale assim: poxa, pastor, a minha vida em Deus ela está crescente, ela tá expandindo, eu melhorei muito desde que eu comecei. Mas eu sei assim, você, nós que estamos aqui, nós às vezes ficamos: puxa, por que eu não me dou mais? Por que eu não, me estendo mais nessas áreas? Por que eu não vivo mais intensamente isso? E eu me cobro em relação a isso, para que haja em mim uma postura correta, haja em mim uma transparência melhor nas coisas, porque eu quero viver essa plenitude de Deus. E uma coisa que eu tenho descoberto a cada dia: eu não vou chegar lá sozinho. Eu sei que tem muito mais pessoas que vão entrar comigo nesse lugar.
Então eu sei que o barquinho que está atravessando para o outro lado não está atravessando sozinho. Tem uma série de embarcações vindo atrás. E eu sei que nós vamos entrar numa nova etapa, num novo nível. E outras pessoas estão acompanhando isso. Então eu entendo que Deus está dizendo para mim: você precisa melhorar. Você precisa intensificar coisas na sua vida. Você precisa priorizar coisas na sua vida. E isso para mim não é uma cobrança, é um estímulo dizendo: você vai chegar lá, se prepare, se capacite, porque não só você vai romper, mas uma geração vai romper com você, uma multidão vai romper com você, porque nós somos assim, queridos. Nós formamos opiniões dentro da nossa casa, para os nossos amigos no trabalho, na igreja que nós congregamos, no departamento que nós estamos, nós geramos influência, e eu quero usar essa influência para levar pessoas mais perto de Deus. Eu quero usar essa influência para levar pessoas a um novo nível na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, ser lapidado por Cristo, estar sendo transformado pelo Senhor, para colocar a cada um de nós num lugar exatamente que o Senhor preparou, um nível elevado, uma graça poderosa para vivermos esta plenitude. Nós precisamos romper, nós precisamos sair do lugar que nós estamos. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Da tua glória, e eu quero estar com vestimentas de glória. Isso aí. Fecha teus olhos. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar, Senhor. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração. Graças ao Senhor. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Levante suas mãos aos céus neste momento. Espírito Santo de Deus, nós oramos como igreja, Senhor. Quero que você ore comigo neste momento, querido. Quero que você erga a sua voz. Eu quero que você fale com o Senhor aquilo que de fato precisa ser estabelecido na sua vida. Qual a medida que o Senhor pode acrescentar nesta vida? Qual a medida que o Espírito Santo de Deus pode liberar nesta noite? Qual é a medida que o Espírito de Deus pode, destravar dentro de cada um de nós? Pai, nós estamos reunidos aqui, Senhor, crendo que o Senhor, quando manifestou um milagre na vida de Naamã, Senhor, depois de experimentar, Senhor, algumas coisas, ele pôde viver não somente uma cura física, mas ele pôde reconhecer, Senhor, o teu poder, a sua autoridade, a mudança que gerou dentro dele, a mudança que gerou, Senhor, na sua casa, no seu caminhar, na sua história. Senhor, eu sei que quando o milagre acontece na minha vida ou na vida de qualquer um de nós aqui, Senhor, nossa vida não é mais a mesma, não porque o milagre aconteceu, mas porque o dono do milagre, o Senhor do milagre, Ele mudou áreas dentro da nossa vida, houve uma transformação dentro de nós. Eu oro nesta noite, Senhor, para que áreas que estão travadas em nós sejam destravadas. Oro, meu Deus, para que os teus filhos recebam, meu Deus, direção, alinhamento, sabedoria, unção, graça, poder. Meu Deus, desperta em nós atitudes de mudança, atitudes, meu Deus, que nos levem mais perto de Ti, atitudes, Senhor, que nos levem a viver a transparência, a renúncia. Meu Deus, que algo aconteça dentro de nós, uma cura, uma restauração, Senhor, que renove o nosso entendimento, a
nossa mente, a nossa forma de ver, de pensar, de agir, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a nossa vida não esteja, Senhor, como um gráfico, uma hora está subindo, uma hora está lá embaixo, mas nós precisamos ser constantes na Tua presença. Oro, meu Deus, e declaro no nome de Jesus Cristo, que toda barreira, Senhor, seja quebrada, que toda palavra contrária, toda palavra liberada, Senhor, com o intuito de destruir, de amarrar, de impedir, seja quebrada no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Nós desfazemos, destronamos todo o império, Senhor, desta palavra, esta maldição hereditária, esta palavra de um líder, Senhor, com o coração ferido, esta palavra, meu Deus, que muitas vezes atingiu em cheio a força, meu Deus, o núcleo de força na vida deste homem. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, traz a Tua cura, traz, meu Deus, a Tua força, traz a Tua esperança, o Teu renovo no coração da Tua igreja. Oramos, Senhor, para que o milagre seja liberado, para que a palavra de cura chegue sobre o corpo físico, sobre a área que está enferma, Senhor, traz a Tua cura. Eu oro, Senhor, para que o milagre aconteça. Oro, Senhor, para que o corpo doente seja sarado. Oro, meu Deus, para aqueles que estão abatidos espiritualmente, sejam fortalecidos, sejam agora, meu Deus, tocados por Ti. Oro, Senhor, para que a Tua igreja seja levantada, porque o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Levanta-nos, Senhor, para estabelecer o reino e o Teu propósito. Oro, Senhor, pelos casais, pelos casamentos, pelas famílias que estão atravessando crises, problemas, conflitos, lutas, dificuldades. Senhor, coloca a Tua mão neste lugar, traz sabedoria, traz no coração desta mulher, deste homem, Senhor, a renúncia, a quebra do orgulho, mas o desejo intenso de lutar pela sua família, de lutar pelo seu casamento, de lutar pelo seu lar. Senhor, nós oramos e pedimos agora no nome do Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor, que toda palavra que Satanás liberou seja destronada agora, seja destronada agora, seja destronada agora. Meu Deus, todo levante do diabo lá no trabalho do Teu filho, lá no trabalho da Tua serva, Senhor, nós estamos dizendo, põe por terra agora, Senhor, toda tentativa, todo laço de engano, toda palavra enganosa, todo espírito, Senhor, de confusão, seja confundido agora, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós declaramos, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, limpa este ambiente, limpa, Senhor. Eu oro também nesta noite, porque nós estamos vivendo num tempo de transferência de riquezas. Nós estamos vivendo num ambiente, meu Deus, onde cremos que recursos serão transferidos para a vida do Teu povo. Senhor, existem promoções, existem, Senhor, gratificações, existem, meu Deus, sabe, recompensas financeiras, Senhor, aquilo que os Teus filhos estão esperando há muito tempo. Quem sabe, Senhor, um novo cargo, quem sabe, meu Deus, uma bonificação. Meu Deus, eu não sei aonde o diabo está tentando roubar os Teus filhos, mas eu quero Te pedir agora, Senhor, quebra todo o ciclo, Senhor, de apadrinhamento, quebra, meu Deus, todo o ciclo de engano, quebra, meu Deus, todo o espírito de mamão naquele lugar, e no nome de Jesus, Senhor, libera, Senhor, a promoção desta vida, libera, meu Deus, Senhor, esta bonificação, esta premiação, libera, meu Deus, o contrato, meu Deus, libera, Senhor, o avanço, o crescimento desta empresa, seja no estado de Santa Catarina, nos estados do Brasil, fora das fronteiras brasileiras. Eu oro e determino, meu Deus, tudo aquilo que está impedindo esta empresa, esta família, este homem, esta mulher de prosperar, meu Deus, seja quebrado agora, no nome do Senhor. Nós ordenamos a bênção, Senhor. Nós reivindicamos a palavra, Senhor, de provisão, Senhor, de transferência de riqueza sobre a vida do Teu povo agora, Senhor. Coloca as Tuas mãos em posição de receber. Deus, eu estou dizendo agora, Senhor, tudo aquilo que estava travando,
tudo aquilo que estava, Senhor, neutralizando a mente deles para ter o pensamento alinhado àquilo que precisa acontecer. Deus, se eles estavam fora do tempo, eu estou dizendo, meu Deus, centraliza eles agora, alinha eles agora, Senhor. Se eles não estavam enxergando algumas coisas, abre os olhos espirituais, abre os olhos naturais, da percepção, da sabedoria, meu Deus, da ousadia, da, meu Deus, destreza, da força, da, meu Deus, coragem, para que eles não deixem passar as oportunidades. Eu oro nesta noite, eu oro, Senhor, porque eu creio que o teu povo vai ser visitado com recursos, vão ser visitados com provisões, vão ser visitados, meu Deus, com palavras de prosperidade, com promoções. Meu Deus, abre, Senhor, e libera sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Abre as portas, Senhor. Abre as portas, Senhor. Confunde o inimigo deles, confunde aqueles que os perseguem, Senhor. Deus, não permita que estes que estão tentando contra a vida, Senhor, tentando, Senhor, denegrir, Senhor, puxar o tapete, prejudicar o teu povo, Senhor, não permita, Senhor. Deus, confunda a mente desses homens, dessas pessoas, agora em nome de Jesus. Neutraliza, Senhor, este veneno, neutraliza esta força do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda investida, Senhor, toda investida, Senhor, do inimigo, nós repreendemos agora, pelo poder do teu nome, pelo poder de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga: eu creio que esta palavra está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.